Boa noite, pessoal. Já pode ir? Estou recebendo todo mundo aqui. Tivemos alguns erros, probleminhas técnicos. E aí tivemos que passar aqui pro Instagram do Corinthians Espírito Santo. Então, quem estava no YouTube aguardando pode vir para cá. Avisa o pessoal aí. A gente vai começar nosso, pelo amor de Deus, Destrava PEC 19, nosso 6º episódio aqui no podcast da Enfermagem Capixaba, que é o nosso papo de enfermagem. Boa noite a todos. Eu me chamo Marta Priscila, pode tocar, né, amigo? Eu me chamo Marta Priscila, sou conselheira aqui do Corinthians Espírito Santo, enfermeira. Então estamos na casa, né, da Enfermagem Capixaba, que é o nosso Conselho Regional de Enfermagem do Corinthians Espírito Santo. E hoje, no 6º episódio, vamos conversar sobre a bendita PEC 19, né, que está travada ali, toda essa questão política que envolve os nossos direitos de enfermagem, com uma pessoa muito especial, nosso novo conselheiro, Dr. Ulisses. Se apresenta um pouquinho pra gente. Boa noite, Marta. Boa noite a todos os colegas, profissionais da enfermagem que estão hoje aí nos assistindo pelo Instagram. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto fantástico, que a gente brinca, né, cara? Porque pela enfermagem tudo é sofrido desse jeito. A gente lutando... Viemos da guerra, então, até Nossa, rapaz, eu vou te falar, desde a guerra a gente já está sofrendo. Tudo para enfermagem é complicado, é difícil, mas a gente não perde a força, não perde a luta, não perde a garra. Na pandemia foi assim, agora pela PEC 19 também vai ser. Não é, gente? Ai, meu Deus do céu. Parece que a gente gosta de uma emoção, né? Nossa. A enfermagem lida com fortes emoções. Verdade. Estamos dentro dessa estratégia, né? Que diz muito sobre o futuro da enfermagem brasileira, que é a nossa PEC 19. E já de início gostaria de agradecer a toda a plenária do Corinthians Espírito Santo, em nome do nosso presidente, Dr. Wilton Patrício, que infelizmente não está conseguindo participar agora, né, com a gente aqui desse momento. Agradecer também ao Leonardo, que é o nosso conselheiro secretário, o Fábio, que é o nosso tesoureiro, e agora o Ulisses também está compondo a nova gestão aqui da nossa plenária. E aí hoje nós temos, né, como assunto, vamos participar também com o Matheus, daqui a pouco vai entrar na nossa live, um personagem muito importante de toda essa trajetória, né, da PEC 19. Nós vamos falar o nome de algumas pessoas aqui que foram relevantes nesse processo, e é sempre importante lembrar, né, dessas pessoas e de uma forma significativa, que requer justamente, né, tanta luta frente a esse processo que envolve muitas questões políticas. E aí é importante a gente ter essa noção, né, e cada vez mais preencher esses espaços, que talvez se nós tivéssemos uma representatividade maior nesse meio, esse contexto da PEC, do piso salarial, já teria sido aprovado, avançado, né, há muito tempo. E é isso aí, então vamos começar aqui, né, com todo esse processo que envolve... Inclusive, gente, se você tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí, né, no chat, que a gente vai responder. Então, olha só, Ulisses, qual é o objeto jurídico, né, da PEC 19? O que a gente tem, assim, de trava, né? Marta, antes de iniciar, você falou um assunto muito importante, né, a participação política da enfermagem. A gente brincou sobre que as coisas ficam difíceis, mas um pouco é culpa nossa e a gente tem que se culpar por isso, né? Cadê a participação política da enfermagem frente a isso? Pois é. Se a gente tivesse mais parlamentares no Senado, vestindo mesmo a camisa da enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar, na Câmara dos Deputados, com certeza a nossa força seria ainda maior. Com certeza. E não no cenário só nacional, no cenário capixaba também. A gente tem que fazer isso. Eleger pessoas ligadas à enfermagem que vai lutar e batalhar pela nossa categoria. Essa conquista da PEC 19, esse início de luta, de batalha por isso, depende também da parte política. Ela é essencial nessa construção. E a PEC 19 nada mais é do que um projeto de emenda constitucional, né? É algo que tem que seguir todos os trâmites burocráticos, né? A gente saiu com uma vitória muito grande, recente, que foi a aprovação, né, da PEC 19 na Comissão de Justiça do Senado.
a PEC, a CCJ, a PEC 19 mais do que nunca, ela é um ganho muito grande para a categoria. Ela não vem alterar a carga horária da categoria. A gente não está naquela batalha, né? Desde que, não sou muito velho formado, mas olha, desde quanto tempo a gente luta para as 30 horas semanais? Rapaz, eu vou te falar que na época eu entrei na UFES em 2012. E aí eu lembro que estava no período de greve, olha essa história. A minha primeira manifestação foi lá em São Paulo, na Avenida Paulista, justamente sobre a 30 horas, mas eu sei que essa luta vem muito antes. Grande. Eu participei da UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes, pela faculdade, fazendo enfermagem, fui delegado, a gente participou de uma caminhada em Goiânia também a respeito da... Isso quando, hein? 2010. Aí, ó. 2010. 2026 e o negócio ainda tá... Me recordo, foi um jogo até que o Brasil perdeu, nunca esqueço disso. Mas enfim, é um projeto de emenda constitucional, né, que altera, na verdade, o que houve com o STF? Houve a aprovação da lei, né, do piso da enfermagem. Com a aprovação da lei do piso da enfermagem, não foi definido carga horária. E tal demanda foi passada para o STF, que o STF entendeu, para se manter a carga horária de 44 horas, que é um absurdo, né? Entender que aquele piso salarial tão pleiteado pela categoria, uma conquista muito grande, muito relevante, tenha sido vinculado a uma carga horária tão absurda de 44 horas semanais. A PEC vem para mudar isso. Inicialmente, as discussões no Senado iniciou com a tão sonhada 30 horas, porém a gente sabe que depende do embate, depende do acordo político. Essa proposta mudou de 30 para 36 horas. Então ela não altera a nossa carga horária de trabalho, Marta. Isso é bom deixar para todos os profissionais cientes a respeito disso. Ela altera a carga horária referente ao piso da enfermagem. É importante lembrar, inclusive, gente, que esse ajuste, né, para 36 horas foi um fruto de uma manifestação muito importante que aconteceu no dia 17 de março. Então, né, vai completar um mês agora, em que foi alinhado ali com todos os regionais, todos os conselhos regionais, né, do Espírito Santo, um apoio muito importante do COFEM. Então, dali veio esse fruto, né, essa articulação junto às 36 horas, para que a gente não saísse de novo sem nada, né? Porque isso roda há muito tempo. Se lá atrás esse acordo tivesse sido feito, hoje a gente estaria lutando de 36 para 30, né? Então, isso é muito importante que seja levado em consideração. Acho que o Matheus já está aí na nossa live. Ele falou que já pode chamar ele. Nosso advogado da enfermagem vai participar também da live. Matheus Gonçalves, né? Matheus Gonçalves. Isso. Será que vai dar para ouvir aqui? Pronto. Matheus entrou? Entrou. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora foi. Tudo jóia? Estão conseguindo ouvir? Tô conseguindo te ouvir aqui. Perfeito. E aí, gente? Desculpa o atraso. Vamos lá, o pessoal. Tô dando, aqui. tá dando para ouvir. Tá indo, né? Só que acho que vai ficar meio cortado, né? É que eu acho que vai ficar, se você for acompanhar aí pelo coisa, não vai dar. Pela live. Deixa eu ver. Marta. Oi, pessoal. Acho que travou. Melhor. Foi, agora ficou bom. Agora ficou certinho. Mas, boa noite, pessoal. Acho que travou aí, né? Travou, voltou agora. Show. Acho que voltou. Vamos ver. É porque se vocês for acompanhar pela live, vai dar delay. Não vai. Vou. A gente vai ter que acompanhar por aí, né? Consegue ter ouvir? Fone. Ou pelo fone, acho que dá certo, né? Acompanhar pelo fone. Eu ouvi pelo menos ele. Por aquele fone aqui.
Daí eu consigo ouvir ele, né? Aí, vamos Vai fazer não? o teste. Não. Tá ouvindo? Não Vai foi. não, né? Vamos? Porque aqui temos realmente 5 segundos. Até chegar aqui no seu telefone tem 5 segundos, entendeu? Uhum. Então tem que ser uma. Vamos fazer o deixar pra- seguinte, a gente vai conversando aqui, e aí puxando pelo Ulisses, e aí você complementa. Pode ser, Matheus? Pode ser. Show, perfeito. Então, o que a gente estava trazendo, né, justamente sobre o objeto jurídico da PEC 19. O Ulisses já trouxe muito bem, né, todo esse processo ali de explicar que ele se associa ao piso salarial. E aí, Matheus, queria saber de você, o que você poderia contribuir, né, nesse ponto? Certo, eu escutei a explicação do Ulisses. Obrigado, Marta. Obrigado ao Corém Espírito Santo pelo convite. O podcast já estava excelente, estava acompanhando aqui, eu entrei e fui ouvindo, desculpa um pouco o atraso aí. Mas vamos lá. Sobre essa questão é o que o Ulisses estava explicando mesmo. O que tem que ficar claro para todo mundo, porque todo mundo estava confundindo muito, é que o piso salarial da enfermagem, que a PEC 19, ela fixa o piso salarial da enfermagem em 36 horas e o reajuste do piso salarial da enfermagem. Porque isso não tem hoje o reajuste. Então, é isso que está acontecendo. Os sites noticiaram um monte de notícia errada, falando que ia ser jornada, e não é jornada. O que tem que ficar claro é que o presidente, o Dr. Manuel Nery, até numa entrevista que ele deu para mim, ele falou sobre isso. Ele falou, Matheus, nós vamos continuar a luta pelas 30 horas de jornada, também para diminuir o piso para 30 horas, mas isso é em outro momento. Então, é isso. Beleza. E aí, por que é necessário, né, propor essa PEC vindo ali a relação com o piso? Você pode começar, Ulisses, falando um pouquinho? A proposta dessa PEC, né, ela altera primeiro a lei, né, do piso. Então a proposta ela é uma proposta que tem que ser construída tanto a nível jurídico, aí a gente vê a importância, né, do ramo aí do Matheus nessa construção, né, e também da construção política, né, a política também ela é fundamental, como a gente iniciou aí, aquela marcha do dia 17, parabenizar o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, mobilizou uma equipe fantástica, né, liderado pelo nosso presidente Patrício, né, pelo Léo, pelo Douglas, então presente na época ainda, fizemos uma mobilização que ficou marcada na história. Foi mesmo. Foi fantástico, isso é essencial para a gente construir, né, para a gente fazer com que as coisas na enfermagem aconteçam. E essa junção entre a parte jurídica, né, e a parte política é fundamental para que esse processo dê certo. Uhum. Acho que o Matheus pegou lá, né? Ouvi. E assim, Ulisses, eu concordo. Pegou aí, Matheus? Sim. Tem uma relação muito forte com as 44 horas também, né? Sim. Você consegue falar, Matheus, um pouquinho pra gente? Consigo. Detalhar um pouquinho mais? Consigo. E antes até de falar sobre essa questão das 44 horas, Marta e Ulisses, eu concordo muito com o que o Ulisses estava falando no começo, junto com você, dessa questão da enfermagem, ter profissionais de enfermagem na política. Nós precisamos disso. O Conselho Federal, junto com os conselhos de enfermagem, aqui estou no Espírito Santo, o Dr. Patrício, com o Léo, o Douglas, fizeram uma excelente marcha lá em Brasília e precisava dessa marcha, e tem que deixar claro, foi chamada pelo Conselho Federal e pelos Coréns. Então isso tem que ficar muito claro que esse foi um ato de busca, de tentativa ali. E essa questão da PEC é porque hoje o piso salarial da enfermagem, quando foi aprovada a lei do piso, não foi fixado carga horária, era para ser, eu trabalho 30 horas, eu vou receber o piso, eu trabalho 36 horas, eu vou receber o piso. Porém, o STF veio, deu uma canetada fixando, em dezembro de 2023, fixando o piso salarial da enfermagem em 44 horas. Então, se você trabalha menos de 44 horas, isso é a realidade da maioria da enfermagem,
você ganha menos que o piso. E aí, quando foi sancionada a lei, tirou o reajuste. Então, o piso ficou com um teto e ficou sem reajuste. Então, isso ficou muito prejudicial, Ulisses e Marta. Uhum. E aí, para os dois, né? Primeiro para o Ulisses aqui. Qual a diferença entre a jornada contratual, né, e a jornada de referência do piso? A jornada contratual, né? A jornada contratual é CLT, né? Contrato de trabalho, estatutário, enfim. Isso aí é a relação contratual que pode existir. São aquelas várias maneiras de contratação. A relação do piso é a vinculação dessa carga horária diretamente ao piso. Por exemplo, se hoje eu estou na minha unidade que eu trabalho e eu sou contratado para trabalhar 44 horas semanais, vai haver uma correção proporcional ao piso de enfermagem. E a carga horária aprovada com a PEC 19. Se Deus quiser, vai sair. Então, chega um aumento de quase 22% do valor da hora. Então, isso é fantástico. Uhum. Nada impacta na relação sua de contrato. Ninguém vai ser mandado embora e contratar todo mundo de novo para trabalhar 36. Uhum. Vai ser feito o reajuste de acordo e fundamentado em cima da alteração por meio da PEC 19. E isso impacta diretamente nessa relação de trabalho. Uhum. Né? O método e a forma contratual permanece o mesmo. CLT, né, contrato de trabalho, enfim. Não há alteração nenhuma. Uhum. E, Matheus, qual o impacto econômico que essa mudança, né, de 44 horas para 36 horas afeta ali nessa hora trabalhada? O Ulisses deu a explicação perfeita sobre a questão dessa questão da carga horária e tudo. Da questão da coisa, eu estou até pesquisando aqui, porque o profissional de enfermagem vai ganhar mais. Em regra, para ele ganhar mais. E é isso que tem que acontecer, porque hoje, como o piso ficou fixado em 44 horas, acaba que você virou um teto. Com o piso fixado em 36 horas, eu estou abrindo aqui a publicação, por exemplo, um enfermeiro que trabalha 44 horas, ele vai ganhar 5.805,56. Quem trabalha 40 horas vai ganhar 5.277,78 e quem trabalha 36 horas, 4.750 e quem trabalha 30 horas, 3.958,33. Isso o enfermeiro. O técnico de enfermagem vai ganhar que trabalha 44 horas, 4.061,11, 40 horas, 3.694,44 e 36 horas, 3.325 e 30 horas, 2.770,83 centavos. Então vai ter um acréscimo relevante aí na questão do salário do profissional. Isso sem o reajuste. E a hora que nós tivermos o reajuste vai ter um valor melhor ainda. E a proposta é que seja reajustado de forma anual, né? Anual, isso. Isso aí é um ganho fantástico, né, para a categoria, né? A gente não vai ficar estagnado naquele piso. Aquele piso vai sofrer o reajuste. Deixa eu só comentar aqui para Cris Honorato, né, que está comentando sobre atraso de pagamento em um hospital. Gente, lembrando que o Conselho Regional de Enfermagem, ele não se direciona a questões trabalhistas. Quando a gente fala da PEC, por exemplo, o COFEM, né, os conselhos regionais, eles apoiam todo esse movimento, mas não é função de um conselho regional de enfermagem tratar sobre as condições trabalhistas dos profissionais de enfermagem. Qual é a função do conselho? Regulamentar, registrar, fiscalizar o exercício profissional. Dentro desse vínculo, né, de PEC 19, que envolve uma representatividade muito grande, né, institucional, política, como o peso que nós temos, né, dentro do Conselho Federal, dentro do Conselho Regional, utilizamos disso para apoiar, para que justamente a gente consiga dar um suporte maior aos sindicatos. Mas quando falamos de
salário, de carga horária, gente, isso é função desse sindicato. Então, esse é aquele primeiro dever de casa que a gente aprende lá dentro do curso técnico, dentro da faculdade, né? A diferença das entidades de classe, isso tem que ficar muito bem claro para os profissionais saberem a quem eles vão cobrar as demandas, né? Então, isso é importante que vocês tenham ciência, tá, Cris? Então, assim, o que o conselho ele pode estar junto, apoiando, é justamente nessas representatividades, mas que a função, né, de direcionar sobre piso, de cobrança das instituições ali, é frente aos sindicatos, beleza? A gente tem esse suporte que é dado junto, de novo, né, ao Conselho Federal, os conselhos regionais, mas é uma função do sindicato. E é onde se torna a importância a pergunta da Cris, né? Uhum. É muito importante essa pergunta, né? E você explicou muito bem, Marta, e o doutor Matheus também pode completar essa fala que eu vou falar aqui agora. A tão sonhada importância disso ser transformado em lei. Exatamente. Que a partir do momento que é transformado em lei, não se torna apenas uma convenção coletiva no qual o sindicato vai brigar por isso. Agora tem a esfera jurídica, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, denúncias diretas junto a esses órgãos de fiscalização. Então, olha a importância de termos isso vinculado a uma lei. Isso é fundamental para a enfermagem. Por isso que essa luta tem que ser grande e persistente para a gente alcançar o resultado que a enfermagem almeja. É isso mesmo, o Ulisses falou tudo. Eu concordo com isso, porque estando vinculado na lei, nós vamos ter os sindicatos atuando, a Justiça Trabalhista atuando, pelo Ministério Público do Trabalho, fazendo esse trabalho, Ulisses, porque assim, hoje está tudo na mão do sindicato, e nós temos apresentado ali para o STF, eu estive no STF final do ano passado, conversando com o chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes, e explicando também para os outros assessores dos outros ministros, essa questão que ficou acordo coletivo, ficou uma forma do sindicato, do patronal, fugir de pagar o piso para o privado e de ter atrasos e tudo mais. Então, nós conversamos muito sobre isso, de que isso foi uma saída ruim. Foi uma saída que o STF achou, mas foi uma saída que, para o fim, que é um princípio que existe no direito, na questão do legislativo, que é o princípio do que o legislador quer. Isso não aconteceu, porque o legislador não queria que o privado tivesse acordo coletivo, porque se quisesse, ele colocava na lei quando criou a lei. Não agora, depois de já ter a lei, o STF vir e legislar ali. Então nós deixamos isso muito claro, a questão das cooperativas. Então tem muito trabalho aí. Deixar um abraço aqui para o meu amigo Kennedy, nosso amigo Kennedy, lá de Goiás. E eu acho que é isso, Marta e Ulisses, o pessoal tem que ficar atento com essas questões, essa diferenciação, cobrar os sindicatos, cobrar o Ministério Público do Trabalho também. Isso aí. E aí, olha só, puxando o gancho, né, a gente traz aqui, ó, sobre a PEC 19, é uma pauta trabalhista da enfermagem ou uma política de segurança do paciente? O que vocês acham? Primeiro o Ulisses, aí depois, quando ele finalizar, Matheus, você já pode puxar. Eu entendo assim, que são de ambas as partes. É uma pauta trabalhista, né? Mas o principal foco que a gente tem que pensar também, Marta, eu enquanto enfermeiro, enquanto conselheiro, é na segurança do paciente. Pensa que a gente vai reduzir aí 8 horas de jornada de trabalho por semana. Uhum. São só 3 plantões de 12 horas. Exatamente. Que nós daremos na semana. Como que isso afeta, né, o emocional, o físico, né? Você do profissional de enfermagem. Mais tempo de descanso. Exatamente. Menos tempo concentrado no trabalho, o que vai fazer com que você erre menos a nível de assistência. Existem vários estudos e relatos sobre isso, o tanto que aumenta risco de infecção, risco de mortalidade, carga horária de trabalho excessiva. Exato. Vou citar um exemplo de uma categoria. Os técnicos de radiologia, por exemplo, trabalham no risco de exposição altíssimo. Eles trabalham 24 horas por semana. Tem o piso para eles por 24 horas por semana. Exato. E olha tem o risco ali, né? Tem registro disso, porque tem a paradinha lá, esqueci o nome daqui, o dosímetro, né? E olha a responsabilidade que a enfermagem tem nas mãos.
Eu brinco muito, falava isso com fui docente por 8 anos, falava isso com meus alunos. A enfermagem é o capitão da equipe. Sem ela, a estratégia de saúde da família não vai funcionar, o hospital não vai funcionar. A gente é o maior grupo da saúde do mundo. Exatamente. A gente precisa trabalhar menos, mas o tempo que a gente trabalhar menos, a gente se dedicar mais ao cuidado ao paciente. Seja frutífero e que seja saudável, né? Você pontuou, nossa, foi muito interessante fazer essa comparação, porque vou imaginar ali, né, o radiologista, ele tem o dosímetro que vai calcular o quanto de exposição esse profissional ele pode ficar ali atuando, né, trabalhando. Sim. Como a gente fala justamente do cuidado, da assistência, né? E vamos, pelo amor de Deus, gente, acabar com aquela ideia de enfermagem por amor. A gente é uma profissão, claro. Então precisa ser valorizada tal qual, né? Esse impacto, essa grandeza toda. Não tem como dosar, por exemplo, o nível de cansaço de forma, né? Quem dera, aí vamos ver se a ciência consegue desenvolver um negócio, um marcador, algo que conseguisse ter número, né, de que esse cansaço ele vai ser prejudicial a esse profissional e, consequentemente, a sua atuação junto ao paciente, né, que pode levar a condições que podem ser, inclusive, severas a nível de trazer um óbito, né, e não é isso que a gente quer. E, Marta, não muda nada no seu salário. Seu salário continua a mesma coisa. Eu lembro, né, quando eu comecei na enfermagem, passei 2 anos da minha carreira profissional trabalhando todos os dias, segunda a sexta em uma entidade, sábado e domingo na outra. Eu parei porque eu dormi no volante do automóvel para ganhar um salário que não tinha piso, era aleatório, uma pessoa escolhia pagar e pagava o quanto que desse para você e você precisava de trabalhar. Hoje não, nós temos um piso de enfermagem. Está na boquinha do gol agora para a gente ganhar uma carga horária ligada a esse piso da enfermagem. Trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Olha a importância disso. Olha o cansaço que a gente tem, a sobrecarga mental, física, psicológica. É isso aí. É fácil estar do lado hoje, morar e conviver com um profissional da enfermagem, com essa carga horária exaustiva que a gente tem. A maldição dos flores, galera, as meninas aí. Aproveitando justamente esse ponto, Matheus, e eu vou acrescentar, né, porque fala aqui da segurança do paciente, você como advogado, você pega as duas vertentes ali, né, tanto com condição trabalhista e tal, mas você chega a pegar também casos em que justamente houveram erros, né, ou situações em que esse paciente ele vai até o setor jurídico, né, buscar seus direitos por um acidente ou um erro que foi causado pela enfermagem e nessas situações, se a carga horária afeta diretamente? Entendi. A colocação que vocês fizeram foi perfeita, assim. O que eu sempre falo da pergunta inicial, Marta, se o piso afeta, se ele vai ser uma questão que vai afetar na segurança do paciente, eu acho que sim. Eu acho não, eu acredito que sim, porque o que acontece? O paciente hoje, a população não tem noção de quanto a enfermagem trabalha. Eu, enquanto advogado de fora da enfermagem, eu tenho sempre feito muito esse papel de levar a realidade da enfermagem para outros campos, para outros grupos de pessoas e tudo. E quando eu explico como que funciona a realidade da enfermagem e o salário que a enfermagem ganha, fica todo mundo perplexo. É o que o Ulisses falou. Aí fica entre um plantão e outro, chega a dormir no carro, correndo risco de um acidente, numa situação, para tentar ganhar, às vezes, 2, 3 salários, porque ganhava um salário mínimo lá atrás. Então, agora com o piso, ele vem trazendo um pouco mais de dignidade. E com o reajuste, com o piso fixado em 36 horas, vai trazer mais dignidade ainda. Então nós temos que ter esse cuidado, porque isso sim vai trazer mais informação e mais cuidado com o paciente, porque vai poder trabalhar menos. Ao invés de ter que trabalhar em 3, 4 empregos, vai trabalhar em 2 só, vai conseguir fazer a conciliação ali. E sobre essa questão, sim, Marta, além da questão que os profissionais me procuram aqui para a questão trabalhista, os profissionais também procuram
quando acidente, muita gente procura da síndrome de burnout devido ao excesso, ao esgotamento mental do trabalho, ter que estar trabalhando em 4, 5 lugares, trabalhar várias horas seguidas, dobrar plantão de 24, por exemplo, chega no esgotamento mental total. E aí procura para a questão do auxílio-doença, até a aposentadoria por invalidez, algum acidente de trabalho que vem. E aí são palestras que eu faço e explico, por exemplo, quem sofre síndrome de burnout tem direito ao auxílio-doença acidentário, uma aposentadoria acidentária. E aí eu vou já aproveitar e vou responder uma pergunta aqui da Luciana, que ela falou assim, hoje se o técnico de enfermagem se acidentou, não recebe o PL, pois é pago por fora e fica como se fosse uma esmola. Não, não é isso, gente. É que a Previdência é uma legislação. Quando você vai ter um acidente de trabalho, ou tem um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou a sua aposentadoria, você recebe uma média de contribuição, não é seu último salário. Isso não é porque é o complemento ou porque é qualquer outra coisa. Podia ser 10 mil de salário. Você vai receber uma média de contribuição. Então isso tem que ficar bem claro, tá, Marta e Ulisses? Muito boa, Matheus. Eu ia te pedir para responder justamente isso aí. Respondendo aqui também, a enfermeira Arruda, ó, ela fala, né? Boa noite, sou auxiliar concursada há 20 anos, e há uns 10 anos para cá os técnicos tiveram a redução da carga horária, né? Para 30 horas. E por que o auxiliar não teve essa carga horária de reduzida, né? Acho que acredito que deu para entender direito, mas acredito que se mantém como 40 horas. Daí se tira justamente a necessidade dessa representatividade, né? Por exemplo, nós tivemos um pouquinho fora aqui, né, da PEC 19, mas até de mudança de nomenclatura de algumas prefeituras, né, de algumas ações municipais, inclusive nós tivemos aqui, se eu não me engano, lá em Manuel, né, qual é a cidade? Cadê? É no sul, né? Anchieta. Não, esqueci agora a cidade dele, ai meu Deus. Vergonha. Mas o Manuel, ele é vereador, né? E aí teve essa mudança de legislação de Iuna, ainda bem. De auxiliar para técnico, né? Então, os concursados tiveram esse ajuste, assim como em vários municípios, em Brasília também, eu vi que, né, acompanhei um pouquinho que teve esse ajuste. Então, como que isso é possível? Como que uma mudança de carga horária é possível? Somente com representatividade política, né, gente? Então, assim, é importante demais que a gente comece a pensar justamente por que isso e não aquilo. Como que as coisas funcionam? Só funcionam se eu tiver alguém me representando. Então, no fundo, gente, tudo é política, sim, né? A gente precisa pensar mais sobre isso. E ainda bem que os novos profissionais vêm abrindo mais a mente para essa condição, que ainda é muito mal estruturada, como se fosse algo sempre muito negativo, ou que a gente não precisa, que a gente não pode se envolver, que a gente não precisa se envolver, falar de política, eu não gosto de conversar. Não, gente, a gente precisa. A gente está fazendo isso aqui. Qualquer reunião, uma reunião familiar é um ato político, né? Então a gente precisa entender que isso é muito importante. Não só para, vamos pensar assim, como profissão, né? Mas como um vínculo social geral, né? A gente sabe que o mundo está se acabando em guerra por conta de quê? Disso também. Disso, claro. Então, ter essa ciência de que as coisas só melhoram se a gente tomar posição em alguns momentos, né? Seja lá qual for, cada um tem que entender qual o seu posicionamento frente ali, mas a gente está falando aqui de uma categoria muito grande, né? Da área da saúde, onde nós somos 3 milhões de profissionais no Brasil inteiro. Então, ter essa ciência é essencial, né? E aí, gente, olha só, puxando a próxima pergunta aqui. Se o piso foi vinculado, né, às 44 horas por decisão judicial, a PEC 19 é uma correção jurídica ou é justamente uma conquista política? O que vocês acham? Depois de Ulisses, Matheus, você já pode puxar, tá? Antes de fazer a sua resposta, Marta, eu queria lembrar até no gancho, finalizando o que você falou, quem teve no Congresso de Urgência e Emergência? Exatamente. O que o nosso presidente do Corém Espírito Santo fez? Detalhe aí para o pessoal, quem não sabe. O governador do estado do Espírito Santo. Até para gente de fora que está assistindo, gente, fez um pedido no meio de todos, para ele incluir qual categoria
no concurso público da Polícia Civil, que não existe e não possui, com todo respeito às demais categorias, N outras categorias, mas a enfermagem não pode fazer um concurso público da Polícia Civil. Uhum. Ele fez o pedido para ele, no meio da plateia, para todos. Isso é a participação política da Você enfermagem. lembra que foi aprovado, inclusive? Foi aprovado. Exatamente. Foi aprovado. Saiu. De um acordo, foi feito ali na frente de todo mundo, que não estava combinado. Não estava em pauta. Não estava. Patrício pensou isso na hora, falou assim, cara, eu preciso falar isso. Ninguém olhou o discurso do presidente antes, ele fez questão de... Então, essa participação política. Aí vem a sua pergunta. É uma construção jurídica? É, né, Matheus? Matheus, foi o que eu falei com ele. A participação do debate político ela é fundamental até para criar para a gente diretrizes jurídicas, né, leis, enfim. Mas a participação política ela é fundamental. O STF definiu que de maneira transitória queria ficar em 44 horas. Mas se não tivesse ninguém lá com a varinha lá, ó, cutucando, vamos mexer com isso, cara, a enfermagem está prejudicada, não dá. Se isso tivesse esquecido lá, você acha mesmo, Marta e Matheus, que a gente ia ter uma aprovação que nós tivemos agora no Senado? A gente não ia ter. Se não tivesse ninguém mexendo os pauzinhos lá dentro e cutucando e fazendo isso acontecer, é fundamental. Lembra de Romário e Bebeto na Copa do Mundo? A situação jurídica e a política. Sem um, o outro não tinha ganhado a Copa. Então é a mesma coisa. Não é da minha época, não. Eu que gosto de futebol, gosto de fazer muito essa analogia. Mas essa parte jurídica e a parte política ela é fundamental. E aí volto a falar para vocês da representação política da enfermagem. A gente precisa de mais gente da enfermagem na política. Sou do norte do estado do Espírito Santo. Nós tínhamos só na nossa região 3 prefeitos enfermeiros, Marta. Olha que fantástico. Muito bom, né? Agora, nessa eleição que teve recente, ficou só apenas o Tiago lá em São Gabriel. Mas a gente tinha o Tiago, a Fernanda em Boa Esperança e o André em Nova Venécia. Olha o ganho para a enfermagem na região. Olha que fantástico. Agora a gente vem para uma eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e presidente. Tem como a enfermagem colocar várias cadeirinhas aí, lá dentro. Exatamente. Isso é fundamental para a gente ajudar o Matheus. Não é verdade, Matheus? Sim, com certeza, Ulisses, porque assim, se nós não tivermos pessoas do legislativo, da enfermagem, não tem leis, vai tendo só leis que vai desfavorecer a enfermagem daqui a pouco, e o profissional de enfermagem vai cair no demérito. Então, Ulisses, eu concordo, porque nós precisamos dessa questão de ter profissionais ali, porque eu, enquanto advogado, eu defendo de acordo com o que tem lei. Se eu não tenho leis favoráveis para a enfermagem, como que eu vou defender algumas questões? Como que eu vou brigar por uma aposentadoria melhor, um direito trabalhista ali? Então, nós precisamos sim trabalhar para que a enfermagem tenha representantes no Legislativo Federal, deputados federais, deputados estaduais, senadores, se fosse possível, porque esse é o momento. E eu tenho falado também, Ulisses, nós temos que pressionar os nossos senadores, porque 2/3 dos senadores, Marta, esse ano vai ser renovado. Então, está todo mundo correndo atrás de voto. Então, nós precisamos pensar nisso e estar conversando cada vez mais sobre. E sobre a pergunta da Marta, eu acho que sim, é um reajuste que tem que ser feito, é assim como se fosse uma reparação, porque o STF veio e legislou. Então, essa PEC é necessária, né, Ulisses? Perfeito. E aí tem até uma pergunta aqui da Jacilene, Matheus, se puder responder. Gostaria de saber sobre a insalubridade. Teria que ser 40% de todas as categorias? Trabalhamos com pacientes de precaução de contato e recebemos 20%. Olha, vamos lá, Marta e Ulisses. Em regra, Jacilene, sim. Porque, em regra, para a questão da insalubridade, tem todo um procedimento que tem que ser feito. E aí, Jacilene, eu acho que nós podemos deixar para uma outra live, outro momento, nós fazemos uma live específica sobre insalubridade para eu detalhar. Porque para insalubridade eu tenho, Marta, que verificar a questão de perícia, verificar um monte de questões. Eu tenho um entendimento que qualquer área da enfermagem tem que ser isso. Mas não é isso que toda a justiça trabalhista entende. Tem muito lugar que a justiça trabalhista entende que é só 20%,
departamento, então é de lugar para lugar, é de tribunal para tribunal. Então, cabe uma live, às vezes, específica para a gente discutir só essa temática, porque tem muita coisa para ser discutida, Marta. Envolve justamente, né, os setores ali, até de não só de exposição, né, mas de especialidade. Então, são situações mais complexas, vamos dizer assim. Olha só, vamos perguntar para os dois aqui, vamos pegar o mesmo gancho, né? O Ulisses e depois o Matheus. O Brasil consegue sustentar economicamente a valorização da enfermagem sem revisar o financiamento do SUS? Claro que não. A gente está com a tabela SUS aí, se eu não me engano, desde 1992, o último reajuste. Se eu não estou enganado, talvez o Matheus pode me corrigir aí. Mas eu, além de enfermeiro, trabalhei também como gestor de hospital. Olha o impacto disso, né, para as entidades filantrópicas, para as entidades privadas, para as entidades do SUS, né? É um impacto direto nisso. Então, principalmente as filantrópicas e o Sistema Único de Saúde, isso impacta diretamente. Então, assim como o piso, né, que houve toda uma construção financeira para que ele acontecesse, também tem que haver uma construção para que a PEC 19 aconteça. Lembrando que, como eu falei, um aumento de 22% no salário do profissional, em relação à sua carga horária de trabalho. Então, a gente tem que ter a valorização da tabela SUS, a valorização da tabela dos convênios, planos de saúde, enfim. Tem que ter toda uma construção a nível de governo para que essa PEC 19 também aconteça. Vai impactar diretamente e financeiramente também. Eu concordo, Ulisses, concordo com o que o Ulisses falou, da questão, eu procurei aqui, Ulisses, eu não lembro de memória quando que é a tabela SUS, mas há sim um impacto muito grande, e até hoje foi uma discussão que foi levantada lá no Senado, o Davi até postou, Davi Apóstolo, presidente lá do Corém-Bahia, ele tentou me ligar aqui, por isso que deu uma cortada aqui. O que acontece? Hoje começou-se uma discussão dessa questão da fonte de custeio. Ontem eu e o Davi fizemos uma live falando sobre isso, que tem que ser avaliado de onde que vem essa fonte de custeio, se tem fonte de custeio. Eu e o Davi temos entendimento que tem a fonte de custeio, só que também o Senado e o Congresso está aprovando vários pisos e colocando tudo na mesma fonte. Então tudo isso pode ser afetado, tanto que teve a fala hoje do senador, presidente do Senado, Alcolumbre, eu já postei isso, o Davi postou e compartilhou colado comigo. Então tem que ser tudo avaliado e tomar cuidado, porque nós não podemos correr o risco de fazer uma legislação que depois ela vai cair no esquecimento e não vai ter validade, né, Marta e Ulisses? Perfeito, Matheus. Isso é muito importante a gente pensar, né? Porque logo que o piso foi aprovado, eu lembro muito bem disso, do desespero das grandes empresas, né? Dentro da assistência de saúde e tudo mais, que não teriam capacidade. Gente, lembrando que o mercado financeiro que mais lucra, além da indústria farmacêutica, é de saúde, ou seja, né, dentro ali da saúde, a indústria farmacêutica também está dentro. Então, ter essa ciência é importante. Claro. Que eu lembro que na época, quando o piso foi aprovado, eu estava dando aula, e aí tinha gente que chegava para mim e falava assim: ah, professora, é porque eu conversei com o médico fulano de tal e ele falou que isso é muito ruim, porque muitos vão ser desempregados e tal, porque o hospital, tadinho, não vai ter como pagar os profissionais. Gente, não caiam nesse conto, pelo amor de Deus. Não existe isso, né? As grandes empresas lucram de forma absurda. Então, é importante a gente ter esse senso crítico, né? E não cair nesse conto de que muita gente ainda roda de que as empresas vão quebrar por conta do piso salarial da enfermagem. Não, não é isso, né? É o choro, né, Marta? Eles vão, enfim, né? Eles vão arrumar uma desculpa, vão pressionar a nossa categoria que foi sempre pressionada, desvalorizada, e aí eles vêm atracar
para cima da gente. O que às vezes eu acho mais engraçado é que quando outra categoria fala que vai parar o serviço, rapidinho eles vão lá e aumentam o salário e valorizam esse profissional, arrumando dinheiro, fonte de custeio de não sei de onde para custear. Né? E tem que ser também desse jeito pela enfermagem. A gente é o maior número, a gente tem que batalhar por isso. Eu estava à frente como coordenador administrativo da instituição e a gente teve essa fala mesmo, essa fala teve dentro da instituição, né? Veio de São Paulo, né? Que é onde ficava a matriz, que ia ter desligamento, mas eu vou te falar, aí está o papel do Corém de fiscalizar. Uhum. Já que eles Fazer querem... dimensionamento, exatamente. Correto. Já que eles querem mandar colaborador embora, eles têm que fazer o quê? Fechar ala, fechar maternidade, fechar centro cirúrgico. Vai deixar de operar pessoas? Vai deixar de nascer gente? A gente é importante para o processo de saúde. A gente é fundamental. E a gente tem que ser valorizado nesse ponto. Exato. E não ser atacado e massacrado e ameaçado. Né? Foi o que a gente foi durante a aprovação do piso da enfermagem. E não queira a gente que não vai passar com isso, com a PEC 19 também não, que vai passar também. Tenho certeza e pleno de convicção nisso. Mas a gente, foi o que eu falei no vídeo, né? A enfermagem unida, ninguém se cala, e junto a enfermagem é mais forte. No pain, no gain. No pain, no gain. Olha só, Matheus, uma perguntinha para você aqui, ó. A aprovação da PEC 19 pode reduzir múltiplos vínculos dos profissionais? Olha, sim, pode reduzir sim, se os profissionais quiserem. Essa é uma questão, Marta, bem interessante, porque assim, pode reduzir, o profissional tem que querer, porque essa é uma discussão que eu já tive com alguns presidentes de sindicato, que eles falam assim, Matheus, às vezes a gente consegue um determinado aumento, alguma situação, e aí o profissional, ao invés de, eu melhorei meu salário, tudo, eu vou cuidar de mim, eu vou ter mais um momento tranquilo, ficar mais com a minha família. Não, e é do ser humano, eu quero ganhar mais, então eu vou trabalhar em 2 empregos, com menos tempo ali entre os empregos de carga horária, para ganhar mais nos 2 juntos. Ou 3 empregos, ou manter os 3 empregos para na soma eu conseguir ganhar um valor bem maior. É um direito? É um direito, com toda certeza. Mas aí cai por terra o nosso argumento da questão do cuidado mental e tudo mais. Então isso é uma questão que tem que tomar muito cuidado para que isso não ocorra ao contrário. Eu vou aumentar o salário, vou diminuir o salário, vai ser fixado em 36 horas e tudo, mas aí daqui a pouco a pessoa continua trabalhando em 3 empregos para querer ganhar mais. É um direito? Com toda certeza. Mas aí não vai ter a questão psicológica, o descanso e tudo que mereceria. Perfeita colocação, Matheus. Inclusive ontem, né, eu fui atendida, estava passando mal. E aí uma técnica pontuou, né, sobre uma situação que nós tivemos aqui na terceirização dos PAs, né, de Vitória, aliás, e aí de alguns acordos coletivos que foram feitos e tudo mais. E aí, gente, de novo, né, a importância da participação do profissional nesses momentos, nesses locais de decisão, né, seja dentro da instituição, seja dentro de próximo ali a sindicato. É importante que vocês estejam por dentro para entender qual é o impacto que se tem, né? E o que Matheus traz é justamente isso. Muitas vezes as pessoas não se dão conta em relação a valores, né? Então, diminuo o cargo horário, vou aumentar porque eu quero enriquecer mais e tal. E é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Para os meus alunos. Gente, sacrifícios precisam ser temporários. Então, beleza, você quer ter 2, 3 empregos, né? Mas para quê? Com qual intuito, né? Qual é o seu objetivo? Porque a gente precisa entender que um celular ele descarrega, você bota ele para carregar de novo. Toda noite, geralmente, você tem que botar o celular para carregar. E como que um profissional fica? Eu já peguei isso, gente, num congresso do ano passado, de urgência e emergência, atendendo o pessoal, né? Com as práticas integrativas. Uma técnica chegou para mim, a gente conversando, ela, eu estou há 28 dias sem dormir. Gente, como assim? Não, isso não é normal, pelo amor de Deus, não somos robôs, né? Então, ter essa ciência de que seu corpo ele sofre um desgaste muito grande referente a isso é importante, né? Tomar esse cuidado, né? Se tratar frente a isso é essencial. E aí,
Vou fazer a perguntinha aqui para o Ulisses, né? E logo em seguida o Matheus pode complementar. Qual é o significado institucional, né, da PEC 19 para o SUS? Você questionou aí a questão você apontou a questão da técnica, né? Uhum. 28 dias Sem sem dormir. dormir, sem descanso. Olha o impacto disso para o paciente. Olha a segurança do paciente. Está em risco, não está? Com certeza. Essa profissional vai conseguir preparar a medicação da maneira correta? Administrar essa medicação? Controlar sinais vitais? Ter atenção, ter foco? Não, ela não vai conseguir. Aí vem a melhoria dessa redução dessa carga horária para essa profissional ou esse profissional da enfermagem ter mais horas de descanso, ter a valorização dos profissionais dentro do Sistema Único de Saúde, ter o menor risco de eventos adversos dentro do sistema, menor índice de mortalidade dentro do sistema. A segurança do paciente também é pauta na PEC 19. Exatamente. E quando se fala em segurança do paciente, a gente fala no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Uhum. Que prega o quê? Prega a integralidade, equidade, universalidade nos seus princípios. Exatamente. Para a gente cuidar de um ser humano de maneira integral, que é um princípio do SUS, a gente tem que ter condições para isso. Tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir. Então, essa é a principal importância da PEC 19 para o Sistema Único de Saúde. Eu concordo, Ulisses, concordo, Marta, com o que o Ulisses falou plenamente, assim. A PEC 19 ela é muito importante para o SUS, porque é a enfermagem que sustenta o SUS praticamente, a enfermagem que está, na maioria, está no SUS, e é onde a grande parte da população brasileira, felizmente ou infelizmente, ela é atendida. Então, com o profissional ganhando mais, tendo uma melhor qualidade de vida, vai ter um melhor atendimento para a população brasileira. E a população brasileira ela tem que cada vez mais entender o que passa pela enfermagem, que é o que a Corém Mato Grosso fez recentemente, que é as promoções contra a violência contra profissionais, lá em São Paulo tem feito, que é levantar isso, porque, como eu falei, eu sou de fora da enfermagem. E quando, agora atuando muito na enfermagem, defendendo muitas causas, às vezes eu explico uma situação ou outra para os colegas, todo mundo fica perplexo com tudo que acontece com a enfermagem. Como que eu sempre tenho falado muito assim para meus amigos que não são da enfermagem, gente, às vezes o profissional de enfermagem está estressado, mas pergunta para ele quantas horas ele está vindo de plantão direto, pensa do outro lado, por mais que você está doente, está com problema de saúde, pensa no profissional que está te atendendo, às vezes ele está naquela situação, o estresse ou uma má resposta ali, porque ele tá de plantão há 48 horas, você não está recebendo, então tem uma série de situações, né, Ulisses e Marta? Perfeito. E aí, olha só, gente, para os dois também, né? Por que profissões, né, com menor exposição biológica têm jornadas reduzidas e a enfermagem ainda não? Lembra que eu falei do técnico de radiologia? Uhum. Né, sobre a valorização que ele teve, se eu não me engano, essa lei de técnico de radiologia se completa mais de 20 anos do piso de enfermagem, do piso do técnico de radiologia, já ligado à carga horária. Lembro quando eu fui contratar um assistente social, fisioterapeuta, eu falei, mas por que eles 30 horas e a enfermagem não? O que há de diferente? Mas é aquilo que a gente brincou até no início da live, né? Tudo para a enfermagem é mais difícil, a gente tem que lutar, batalhar mais, conquistar mais. E isso vem desde a história lá atrás, quando a gente vem de Anna Nery, de Florence, né? Toda a história de construção, de perseguição que a enfermagem sofreu por muito tempo, né? E a enfermagem agora, nesse momento, está tentando construir o seu espaço. Então a gente só constrói esse espaço com essas construções, com essas lutas, com a participação de todos. Por isso, desde o auxiliar, ao enfermeiro, ao técnico, à parteira, enfim, todo profissional da enfermagem tem que estar junto nessa luta. Porque sozinho a gente não consegue não, Marta.
E é muito importante, porque, assim, justamente pensando nesse histórico, né, vem um contexto até da história da enfermagem de, muito humanitário, né, talvez até um pouco amador, e que a gente sabe que não é verdade, mas tem pessoas que ainda ficam com essa mentalidade. A enfermagem, gente, ela é fruto de muita ciência, de muita técnica, de humanização, né, de um tratamento que seja humanizado, mas somos profissão, é aquilo que a gente trouxe lá do início, né? Então, essa valorização é importante. E ela inicia dentro de nós, dentro dos profissionais, dentro da categoria, né? Se eu não entendo a minha importância dentro de um serviço de saúde, dentro do SUS, dentro de qualquer instituição que você esteja atuando, seja a nível privado, né? Empresarial, dentro de uma atenção básica, enfim, você precisa entender a sua responsabilidade quanto profissional ali e entender que você é um profissional, né? Tem muita gente que se diminui, né? Tem aquela síndrome do vira-lata ainda, Sim, né? sim, Então, sim. desmistificar isso é muito importante. Então, a gente vem justamente nessa onda até maçante. Nossa, de novo falar de PEC-19. Sim, gente, precisamos fortalecer, precisamos criar essa mudança de mentalidade cada vez mais. E aí, eu queria citar uma pessoa aqui que a gente falou, né? O Matheus já falou no início, que é o presidente do COFEM, o doutor Manuel Neri, que ele tem essa mentalidade desde o início, né, de gestão ali, de criar essa mudança ali, essa valorização da enfermagem de uma forma mais impactante, que cada um dos profissionais se sintam parte desse processo, né? Que nós temos representantes muito fortes, mas que todos sintam o poder que se tem, né, dentro de si, assim, dessa representatividade, né? Matheus, você pode contribuir também um pouquinho? Claro, Marta, claro, com certeza. E eu quero até deixar o cumprimento aqui, que eu vi que está participando, o secretário aí do Corém do Espírito Santo, Leonardo, está aqui participando conosco. Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite e pela participação aí, Leonardo, Marta e Ulisses. E assim, sobre essa questão, é isso mesmo, é o que o Dr. Manuel Neri tem sempre falado, que é a nossa grande liderança da enfermagem brasileira, que é essa questão da união. A enfermagem precisa de união, a enfermagem precisa de organização. Não adianta ficar brigando, ficar. Às vezes eu vejo, ontem eu e o Davi fizemos uma live, aí tanto ele quanto eu, nós ficamos meio bravos ali com o pessoal na live, do aspecto assim, o pessoal falando, só porque nós estamos em ano político, tá aprovando o PIS. A gente falou, gente, é isso. É ano político que aprova pautas trabalhistas, porque se não for no ano político, não vai andar as coisas, infelizmente. Se nós não aproveitarmos isso, não adianta. Então, assim, tem que sim ser cobrado, tem que ser aproveitado isso, porque senão entra ano que vem medidas que a gente fala de austeridade, medidas contra o trabalhador, medidas às vezes para reformar a previdência, outras medidas. E agora nós temos um momento de ter medidas pró-trabalhador. Então nós temos que aproveitar esse momento. E aí falta hoje, a enfermagem não anda mais, Marta e Ulisses, dessa questão dos outras profissões, porque tem poucos profissionais. Enquanto os médicos têm mais de 50 médicos no Congresso Nacional, a enfermagem, se eu não me engano, tem 2 senadoras e tem 5 deputados no máximo. O Bruno, a Rejane, a Ana Paula de Santa Catarina e mais um ou outro, e a Alice Portugal, que defende muito. Então nós precisamos desses representantes da enfermagem ali no Congresso Nacional. E eu falo que é da enfermagem, que é porque quem sente mesmo na pele, que é quem passa o plantão, quem passou plantão noturno, passou por situações de humilhações. Então isso é muito importante, ter alguém da enfermagem no Congresso Nacional e defendendo, alinhado, porque assim, é o que eu falei, os coreanos têm feito um belíssimo trabalho, o presidente do COFEN tem feito um belíssimo trabalho. Agora basta a enfermagem se unir, Marta e Ulisses, porque é inadmissível, no meu ponto de vista, nós estarmos numa live falando sobre a PEC, ter poucas pessoas. É inadmissível um post sobre a PEC 19, nós não estarmos alcançando as 100 mil marcação por dia no Davi Alcolumbre. Então nós temos que ficar atento com isso também. A enfermagem precisa se unir, Marta. Exatamente. E aí eu lembro que ontem eu peguei um pouquinho, né, da live que vocês fizeram,
E o Davi tava bem bravo, falou assim, rapaz, se for para atrapalhar, fique em casa, fique calado, que é melhor que você faz, né? Infelizmente, a gente sabe que em todo canto tem dessas situações, assim. Então, a união faz a força. É clichê, mas é o que funciona, né? E só para a gente finalizar, gente, a última perguntinha aqui já, né? Ó, a sociedade brasileira entende que jornadas longas aumentam o risco assistencial? Então, Marta, às vezes sim, às vezes não, né? Porque eu lembro que quando a gente está na assistência, que a gente sai por horário de almoço, às vezes a sociedade fala, mas por que que ele tem que almoçar? Por que que ele... E às vezes a sociedade não tem a dimensão do aquele pequeno horário de almoço, daquela redução de carga horária semanal, o que pode impactar na assistência a ela. Uhum. Então, assim, algumas pessoas da sociedade, claro, entendem e compactuam com isso, mas outras ainda não entendem a dimensão disso, né? E aí é o papel nosso, enquanto profissional da enfermagem, Perfeito. divulgar isso. Gente, Exatamente. a definição do piso salarial da enfermagem foi muito importante para a gente, mas o mais importante ainda é a definição de uma carga horária para esse piso. É a gente, ao invés de trabalhar 44 horas, nós trabalharmos 36 horas. Uhum. Trabalhar menos, ganhar a mesma coisa, focar em você, paciente, cuidar de você. Então, esse é um trabalho de formiguinha que a gente, enquanto profissional da enfermagem, tem que fazer, né? E mostrar para a população a importância da aprovação dessa PEC. Até porque, Marta, quando a gente vai aprovar isso no Senado e depois vai para a Câmara dos Deputados, né, Matheus? A gente não precisa só do enfermeiro voltar. Uhum. Lá tem representantes de várias categorias. Exatamente, de toda de a vários sociedade. grupos da sociedade. Então, Perfeito. aquele famoso marketing pessoal. A gente tem que fazer um marketing pessoal da PEC 19 e deixar bem claro que não é aumento de salário, não. Uhum. Que não é só uma construção política, é segurança de quem a gente cuida. Sim. E isso é fundamental. A gente fazer esse trabalho de divulgação, porque a gente divulgando, isso cai e a sociedade abraça. Eu tenho certeza e plena convicção disso. Ulisses, eu concordo com a tua parte final que você falou. E assim, sobre a sua pergunta, Marta, do que se a sociedade entende, eu vou trazer o aspecto de eu, enquanto sociedade, enquanto não entendia e não estava tão presente na enfermagem. A sociedade não entende, a sociedade não tem noção de quantas horas, às vezes, o profissional de enfermagem trabalha. A sociedade não tem noção de que, às vezes, é o que o Ulisses falou ali, aquele horário de almoço ali, às vezes não é nem uma hora, como que é o direito, Ulisses. Às vezes o profissional come 5 minutinhos, rapidinho ali para comer. E a sociedade às vezes vai criticar, que aí chega aquele vereador querendo fazer parte midiática, filmando e falando, ali, tá comendo, tinha que estar atendendo porque tá lotado. Mas o vereador não fala que o profissional de enfermagem tá 24 horas, tá 48 horas de plantão. O vereador não fala isso. Ele vem, só filma um momento ali, só filma na hora do descanso. Então isso daí Claro que é uma questão que a sociedade, Ulisses e Marta, às vezes não entende. Recente não, ano passado, graças a Deus está quase fazendo um ano, eu estava meio mal de saúde, fui pro hospital. E a hora que eu cheguei, eu me liguei que eu estava na troca de plantão, porque eu cheguei 6 e pouco da tarde, aí até fazer a triagem, recepção, não sei o quê, 7 horas eu falei, troca de plantão. Rolou toda a minha vida. Eu falei, já vou ficar mais tempo aqui, porque até a enfermagem assumir, ver os pacientes, os médicos e tudo ali. Mas hoje eu tenho essa noção, eu entendo, eu sei dos horários de troca e tudo mais. Chegou uma paciente, ela chegou logo depois de mim, e como não estava sendo chamado ninguém, o que a paciente se sentiu no direito de pegar o telefone e sair filmando, tô aqui, ó, absurdo, os pacientes estão aqui aguardando para ser atendido e não sei o quê, olha aqui. E abriu uma porta de uma médica, abriu a porta. Aqui a médica sentada, sem fazer nada. Eu só escutei a médica falando assim, falou, não é que eu tô sem fazer nada, eu tô assumindo o plantão agora. E aí a mulher começou a falar um monte de coisa, e tipo assim, na cabeça dela,
ela estava cobrando uma situação, mas ela não entende essa questão da troca de plantão e tudo. Então isso aí tem uma questão que tem que ficar, a sociedade, os Corém, o COFEM tem feito um trabalho de divulgar essa questão da violência, do trabalho, e nós, enquanto influenciadores, principalmente eu de fora, eu tenho tentado trazer sempre ao máximo essa questão do que acontece com a enfermagem para que outras pessoas vejam e fique do lado da enfermagem, não fique contra, porque a enfermagem precisa do apoio da sociedade. Porque no fim do dia, ano passado, eu fiquei quase 10 dias internado com uma dengue hemorrágica. Além da minha esposa e familiares ali, minha mãe, meu pai, às vezes ali comigo, quem fica como paciente é a enfermagem. Então a sociedade tem que entender isso, que é a enfermagem que vai cuidar de você. O médico vai cuidar, com certeza, mas ele passa em determinados momentos. Mas a técnica e a enfermeira que está a todo momento do lado, Marta. Perfeita colocação, Matheus. E obrigado por você ter contribuído, né, com sua história nesse momento aí, que com certeza não foi muito legal. Gente, ninguém vai para o hospital passear igual passear dentro de um shopping, né? Então, ter essa noção de que somos responsáveis por todo esse processo de posicionamento é muito importante, né? E aqui eu vi algumas pessoas comentando sobre a enfermagem perder a esperança na luta e tudo mais. Gente, se a gente for pensar, né, em abandonar o barco a cada onda que vem batendo forte, a gente nunca vai conseguir alcançar nada, né? Então, ter essa noção de que é importante persistir, é importante ter noção inclusive, agradecer, mandar um abraço aqui para o Leonardo, né, nosso conselheiro secretário, que justamente não adianta ficar se lamentando, né, chorando pelo leite derramado, a gente tem que correr atrás. E aí, ter essa noção de que hoje as pessoas têm mais acesso à internet, né, à informação, a momentos como esse, em que a gente consegue ter uma troca, né, de opiniões, de posicionamentos, de ter ciência do que realmente é verdade ou não. Lembrando que justamente estamos em um ano político em que muitas coisas vão começar a aparecer, inclusive fake news, né, como o Matheus já colocou aqui para a gente, né, que foram pontuadas situações sobre a PEC 19, quando se associou às 36 horas e várias notícias falsas. Então, muito cuidado, gente, com o que aparece, beleza? Busquem sempre fontes que são seguras, que tenham coesão, né, e coerência com o que a gente está direcionando. Então, e acima de qualquer ponto, puxando para o que o Ulisses trouxe, que o Matheus trouxe, ter esse bom senso, assim, esse senso crítico, inclusive, né, de responsabilidade, de posicionamento, de entender como parte de toda essa luta, porque não é só o presidente do COFEM, o presidente dos Coréns, as plenárias, né, os conselheiros que estão ali botando a cara a tapa, que tem que lutar por isso, é toda a comunidade. Teve gente que comentou aqui, a gente precisa fazer greve geral e tudo mais, seria ótimo, né? Fantástico, né? É um mundo maravilhoso. E aí, por exemplo, o motorista de ônibus, ele consegue fazer isso, os garis e tal, e consegue reajuste, mas e aí, por que a gente não consegue, né? Porque somos uma classe muito grande, que lida diretamente com a saúde dos profissionais. Sim. Então, sim, isso é difícil acontecer, seria o melhor dos mundos, né? Uma greve geral, mas infelizmente talvez isso não seja possível, né? De uma realidade assim, de fato. Mas se aos poucos, como o Ulisses trouxe, né? A gente conseguir ir galgando ali e assumindo essas responsabilidades de pouquinho em pouquinho, né, aquele trabalho de formiguinha, os profissionais dentro de si, né? E dentro da sociedade vão conseguindo mudar essa mentalidade. Eu queria já de antemão agradecer a presença de você, Ulisses, né, de você, Matheus, e eu queria que vocês pudessem dar as últimas contribuições para esse podcast maravilhoso, né, que estamos nessa noite de quarta-feira. O que vocês podem finalizar ali com esse assunto, né? Primeiro eu gostaria de agradecer você, Marta, por participar, por conduzir a gente, né, Matheus, de maneira brilhante, fantástica. Obrigada. Agradecer o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo. E aí eu agradeço o presidente Patrício, o Leonardo, né, o Fábio, os demais conselheiros, né, de plenária,
por estar dando essa oportunidade da gente construir esse papo de enfermagem que traz assuntos de extrema relevância e importância para a enfermagem, não só capixaba também, mas a enfermagem nacional. Além disso, parabenizar os conselhos, em especial o Conselho do Espírito Santo, COFEM, por meio do presidente Manel, pelo empenho e busca e movimentação e mobilização da enfermagem frente à PEC 19. O trabalho dos conselhos está sendo fundamental para que isso aconteça. Matheus também vê a importância deles nesse processo. Deixar algumas mensagens aqui, Marta, de importância para todos, que, lembrando, a PEC 19 não é a nossa sonhada 30 horas, tá? A PEC 19 é uma definição de uma carga horária de 36 horas para o piso da enfermagem. A nossa luta continua ainda, ela não para por aqui. Nós temos que continuar lutando. Até porque, né, Matheus, nós tivemos o primeiro passo. A gente tem um passo ainda no Senado, depois na Câmara dos Deputados e depois para a sanção. Então a gente está iniciando. Foi uma vitória gigantesca. Mas ainda, se Deus abençoar, vai vir mais vitórias ainda. E, por fim, gostaria de mais uma vez fazer essa provocação para a enfermagem capixaba, para a enfermagem nacional, que participe da política, que esteja dentro da política, que faça política na sua comunidade, no seu bairro, no seu município, no seu estado, esteja à frente de debates que vai valorizar a enfermagem. Isso é de suma importância para a gente construir o que a gente está conseguindo construir e avançar. Boa noite a todos, muito obrigado, estou muito grato por ter participado desse papo de enfermagem. Obrigada, Marta. Obrigada, Alice. E você, Matheus, quais são as suas contribuições, né, para a gente finalizar? Obrigado, Marta. Obrigado, Ulisses. Primeiro, Marta, eu quero te agradecer pelo convite, por estar participando aqui com vocês do Papo de Enfermagem, o podcast da Enfermagem Capixaba. Muito obrigado mesmo, fiquei bem feliz. Sabe que pode contar comigo, Marta. O Espírito Santo também sabe que pode contar comigo. O presidente Patrício, grande amigo, que tem mais um grande amigo que a enfermagem tem me dado. O Leonardo. Então, todos vocês podem estar sempre contando comigo aí. A plenária do Corém Espírito Santo, se Deus quiser, vai dar certo de nós estarmos juntos aí. Então, pode contar comigo que isso nós vamos caminhando junto. E a enfermagem, o recado que eu tenho para a enfermagem é o recado que o Dr. Manuel Nery tem falado. Permaneça unido, que isso vai dar certo e que isso vai caminhar. Que a enfermagem tem como buscar tudo que é seus direitos. E contem sempre comigo, o que precisar, a Marta sabe disso, pode mandar mensagem, ligar, quiser gravar live, tudo. Estou à disposição, que nós vamos conversando e vamos ajudando a enfermagem brasileira, capixaba, a crescer cada vez mais. Muito obrigada, Matheus, né, por essa disponibilidade de noite. Sei que foi bem corrido, né, todo esse processo aqui. Agradecer ao Ulisses, que veio de longe, gente. E aí, mais uma vez, agradecer a toda a plenária do Corém Espírito Santo, em nome do nosso presidente, Dr. Wilton Patrício, nosso secretário Leonardo França, Fábio Raider, que é nosso tesoureiro, em nome de todos os conselheiros, agradecer também a nossa comissão de inovação e empreendedorismo, né, que é o podcast, é uma iniciativa da comissão. Então, estamos muito felizes, né, com todo esse acompanhamento, né, de diversas temáticas diferentes. Então, nesse 6º episódio, tivemos aqui o assunto da PEC 19, em que vai vir mais coisa, inclusive, gente. Então, estejam atentos, acompanhem os canais, né, oficiais do COFEM, dos conselhos regionais, de personagens importantes. Inclusive, a gente não citou aqui, né, mas um agradecimento muito importante ao senador Contarato, Fabiano Contarato, que não é da enfermagem, mas que comprou a briga. Sim. O piso saiu ali, né, porque ele tomou realmente o boi pelo chifre. Então, é importante ter essa noção de quem está próximo e que cada vez mais possamos galgar espaço nesses meios, né? Então, o que o Ulisses trouxe muito bem sobre estarmos sempre presentes e ocupando esse espaço é essencial, gente. Então, mais uma vez, agradecer aos dois, ao Ulisses. Obrigado, e ao Matheus. Foi uma noite muito importante, de muitos aprendizados. Agradecer a todos que participaram aqui, em nome da plenária, o Leonardo, que esteve online.
E é isso, gente. O nosso Papo de Enfermagem, o podcast da Enfermagem Capixaba. Fiquem atentos à próxima quarta-feira, que teremos um assunto muito, muito legal. E aí, nos canais do nosso Corém Espírito Santo. Uma boa noite e até mais. Forte abraço. Forte Valeu, abraço, gente. galera.